O objetivo desta aula é apresentar a vocês alguns temas interessantes e alguns gêneros que podem ser, sim, cobrados pela banca do Colune neste ano de 2025. Você está lendo esta obra, a outra também, com certeza tem um amor, e você já viu que há muitas possibilidades. O Colune, tradicionalmente, tira o tema de redação das obras literárias. Então, vamos nesse caminho. Mas pode ser também que eles decidam não fazer isso, como eles já fizeram 2 vezes. A gente esperava que fosse sair o tema ali dos textos da obra literária e isso não aconteceu. Então, nós temos que estar preparados para tudo. Então, aqui eu vou apresentar para vocês alguns temas e alguns gêneros. No super intensivo, eu vou apresentar vários outros, tá? Fique de olho aí, quem quiser fazer esse trabalho com a gente, é só entrar em contato. Beleza? Então, o primeiro tema é o seguinte: leia a primeira parte do primeiro conto da obra A Cidade dos Cinco Ciprestes, de Marina Colasanti, e crie para ele uma continuação, fanfic. Você pode acrescentar elementos, porém, eles devem fazer sentido dentro do enredo do conto da autora. Sua continuação deve ter entre 25 e 30 linhas. Então, o primeiro conto a que o tema se refere é a primeira parte dos Cinco Ciprestes vezes 2. O cara sonha. Primeiro, ela fala que não era um homem rico, nem era um homem pobre, era um homem simplesmente, ou seja, uma pessoa que tinha o suficiente para viver, mas sonha com um tesouro, com algo maior. A ambição dele o leva a fazer uma grande viagem. Por quê? Ele perguntou para todo mundo: você sabe onde fica a cidade de Cinco Ciprestes? Já ouviu falar sobre isso? Ninguém sabia. Ou seja, sabe como que eu faço para encontrar felicidade? E ninguém soube responder a ele, como ninguém sabe nos responder hoje. Então, ele empreende essa viagem em busca da cidade dos Cinco Ciprestes, ou seja, de uma felicidade dentro de um modelo, dentro de um paradigma, e ele, inclusive, gasta muito tempo da sua vida nessa procura. Quando ele vê a cidade com 5 ciprestes, ele fica muito feliz, porém ele estava muito cansado, para descansar, dorme um sono muito profundo e não vê chegar um malfeitor que pega a espada e corta a cabeça dele com um golpe de espada. Pega o corpo dele, joga para os cães, ou seja, não tinha nenhum valor, pega a cabeça pelos cabelos, joga dentro do poço onde ele havia tomado água e dado água para o seu cavalo antes de dormir. A cabeça vai afundando vagarosamente ali no poço até passar por um baú repleto de joias que inclusive saíam pelas frestas do baú. Ou seja, este indivíduo gastou a vida inteira procurando a felicidade, só que o tempo de procura dele acabou. O tempo de vida dele acabou. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando estar de bem com a vida, encontrar o equilíbrio e a felicidade, no entanto não conseguem. No início desta obra, Marina Colasanti, ela vai deixar claro o seguinte: não são os ciprestes que contam nessa história, todas elas, mas a capacidade de reconhecer o lugar onde o tesouro se encontra. Isso é muito importante aqui. É o lugar, apenas um aqui, nos 5 contos, apenas um, conseguiu realmente ser feliz. Porque, embora ele não tenha encontrado a felicidade do jeito que ele queria, ele acabou construindo a felicidade, porque ele chegou num local onde só havia os 5 ciprestes. Ele ficou decepcionado, dormiu muito decepcionado, mas no outro dia ele viu que ali era bacana, que era bonito e que dava para construir a vida dele ali. E ele fala assim: eis que encontrei o meu tesouro. E o seu coração foi tomado de paz. Ou seja, agora ele não precisava mais ficar naquela ânsia da procura.
Então, este primeiro tema, ele pede para você dar sequência, levando em consideração a estrutura da obra. E também você tem que pensar o seguinte, já que a obra até este momento desenvolveu a narrativa com o narrador de terceira pessoa onisciente, você deve continuar assim. A menos que o Colune peça para você fazer algo diferente. Por exemplo, coloque-se no lugar do homem que matou o viajante com um golpe de espada e redige uma continuidade para essa história, ou seja, uma fanfic. Beleza, aí você vai sair dessa ótica de terceira pessoa e vai para a primeira, porque pediu para você se colocar no lugar dele. Se for simplesmente para você dar continuidade, você deve pensar o seguinte, não se trata de conto fantástico, então nada de construir uma história que fuja dessa perspectiva. Então, se você pensa em fazer algo do tipo, professor, ele morre e aí eu faço com que o espírito dele do outro lado... Não entre neste caminho. Você pode, por exemplo, pensar na ideia de que este malfeitor que cortou a cabeça dele também sonhou, ele foi para a cidade ali dos Cinco Ciprestes, lá ele sonhou com um tesouro, imaginou que o tesouro pudesse estar dentro daquele poço onde havia jogado a cabeça dele, ele vai lá e realmente encontra o tesouro, torna-se um homem muito rico, porém infeliz. Por quê? Porque ele tentou a felicidade de um modo equivocado, errado, sendo agressivo, sendo um bandido. Você pode caminhar por esse sentido. Outra possibilidade é, assim que a cabeça toca o fundo do poço, ele acorda desesperado, imaginando que realmente tivesse morrido, mas percebe rapidamente que se tratava de um sonho. E aí ele pensa, poxa, mas esse sonho é muito revelador. O tesouro, então, está dentro desse poço, e ele vai, desenvolve um engenho qualquer, entra, pega, torna-se um homem feliz, torna-se um homem rico, aí a ideia de ser feliz ou não vai depender da sua criatividade, para que rumo você quer dar à sua redação nesse sentido, se você for dar continuidade. Então, assim, eu colocaria que ele, embora tivesse muito dinheiro, ele não conseguiu ser feliz. Por quê? Porque aqui qual o trabalho que ele teve de procurar realmente ser uma pessoa feliz? Eu colocaria que ele tentou, foi rico e tudo, mas ainda ficou aquele vazio no coração dele. Eu iria para esse caminho caso o Colune não especificasse algo em relação a essa continuidade. Beleza? Próximo. Gente, o próximo é o seguinte. No conto Na Sombra dos Cinco Ciprestes, há uma passagem que deixa em aberto os acontecimentos que se deram na vida das três personagens apresentadas. O homem que saiu em busca dos Cinco Ciprestes com a cidade, o mercador rico, lembram-se, o mercador que estava com um navio repleto, com uma caixa repleta de pedras preciosas, e o bandoleiro, que estava fazendo um túnel de fuga com uma colher de sopa que ele havia escondido. Então, eu pedi o seguinte, observe a passagem. Então, eu disse que tem esses três aí, observe a passagem. Muitos fatos ainda se passarão nessas três histórias, ou seja, do bandoleiro, do mercador e do viajante em busca dos Cinco Ciprestes e da cidade. Muitos fatos ainda se passarão nessas três histórias, antes que o mercador venha com a sua reduzida comitiva e sua rica carga a atravessar a densa floresta na qual o bandoleiro, livre da prisão, o espreita. Então nós sabemos que o bandoleiro vai assaltar essa comitiva, vai matar o mercador rico, vai pegar a carga valiosa, esconder nas raízes de 5 ciprestes, perto de uma cidade, justamente o local onde aquele viajante plantou o 5º cipreste, porque ele não achou a cidade com os 5 ciprestes, resolveu plantar uma árvore, um cipreste, naquela cidade que havia 4. Então, você
O Colune pode te pedir para você ficar no lugar do bandoleiro, pode te pedir para você ficar no lugar do mercador, ou mesmo desse viajante que estava à procura da cidade com 5 ciprestes. Depois de tanto tempo, o que vai acontecer? Você pode ser chamado para fazer isso. Olha só, aqui eu pedi no lugar do bandoleiro. Coloque-se no lugar do bandoleiro do conto e faça um relato sobre os possíveis acontecimentos que foram omitidos na história até o fatídico dia em que ele é enforcado. Então você vai contar, você vai fazer o seu texto caminhar até ali, através de um relato. Relatar é falar dos acontecimentos que se deram desde que ele saiu até quando ele estava na iminência de ser enforcado. É o que está pedindo aqui. O texto deve ter entre 25, 30 linhas, por aí, tá? O Colune varia, 20 a 25, 25 a 30, 20 a 30. Quando caiu notícia, foi 15 a 20. Outra possibilidade, outro tema. Tema 3. Na obra A Cidade dos 5 Ciprestes, de Marina Colasanti, a ideia de que a felicidade é um raro tesouro que poucos encontram perpassa pelos contos. Redige uma crônica argumentativa expressando sua opinião acerca da dificuldade de os seres humanos encontrarem a felicidade. A dificuldade dos seres humanos encontrarem a felicidade. Por que é difícil? Porque nós criamos uma felicidade modelo? Nós temos um paradigma pronto de felicidade? E aí buscamos isso aí? E se há variações naquilo que nós procuramos, nós não consideramos que pode ser a felicidade? Então, isso é muito interessante. Lembrando que já caiu crônica narrativa no Colune. Eu estou pedindo para fazer uma crônica argumentativa. A frase, não seria a vida de todos nós a procura por um tesouro? O raro tesouro da felicidade? Essa frase deve fazer parte da sua redação. Você tem que colocar ou no início, ou no meio, ou no fim. Você que vai arranjar o jeitinho lá. Eu separei a redação de uma aluna para que vocês pudessem acompanhar o que é uma crônica. Lembrando que é um gênero muito parecido com o artigo de opinião, mas tem uma pegada diferente no sentido da maior liberdade de construção, é uma comunicação mais frequente, espontânea com o leitor. Começa com uma história que vai de pouco em pouco se envolvendo com a argumentação que você tem que desenvolver, porque é um texto argumentativo. Então, eu fiz questão de colocar essa crônica aqui para vocês. Acompanhe, vale a pena. Reflexões do fim de semana. Então, ela vai falar por que é difícil, por que o ser humano tem dificuldade para encontrar a tal felicidade, o raro tesouro da felicidade. Reflexões do fim de semana é o título. Domingo passado, minha avó me convidou para almoçar em sua casa, então eu fui. E lá conversamos bastante. Minha prima me contou que estava estudando muito, pois desejava passar em um concurso de sua área, muito respeitado na cidade dela. Contudo, algo em específico me chamou a atenção. 2 pontos. Ela afirmava que se não passasse no concurso, não saberia o que fazer com a sua vida. Estaria perdida, devastada. Foi aí que eu percebi que isso representava a felicidade para ela. Cada indivíduo, observem as reflexões. Cada indivíduo coloca um evento, o grande momento, como sua felicidade. Espera a vida toda por ele, acreditando que quando vier será finalmente feliz. Pode ser um concurso, uma viagem, um bem material, um casamento. O problema é que, dessa forma, os pequenos momentos não são valorizados. Olha só. Então, o ser humano ele não consegue ser feliz porque ele não sabe valorizar os momentos. Ele projeta sempre para o futuro a sua felicidade. Então, o problema é que, dessa forma, os pequenos momentos não são valorizados. Minha prima poderia ter deixado a casa da minha avó, atravessado a rua, ter sido atropelada e morrido.
Deus me livre, mas poderia ter acontecido. Caso acontecesse, ela nunca teria sido realmente feliz. Olha como é que ela faz essa partezinha aqui, né? Eu achei isso aqui tão de tamanho bom gosto. Ela faz o seguinte: Deus me livre, mas poderia ter acontecido. Olha como é que parece que ela está conversando, não é? Então, esse jeito assim bem prosaico, bem parecido com a fala, às vezes, isso também ajuda a caracterizar a crônica. E aqui, no finalzinho desse parágrafo, ela procura um contato com seu leitor. Triste, não? Caçamos esse grande tesouro o tempo todo, que pensamos conter a felicidade. Mas a verdadeira felicidade é diferente do que as pessoas acreditam. Ela não é eterna, algo que está presente 100% do tempo, e muito menos é encontrada no tesouro. 5 ciprestes numa cidade, no tesouro. Ela está no trajeto, é arrumando as malas para a viagem, escolhendo o vestido de noiva e almoçando com a avó no domingo que encontramos a felicidade real, que não se baseia em estar sorrindo o tempo todo, e sim em saber atravessar os momentos de tristeza, tensão, raiva, etc., com paciência, e saber fruir, aproveitar os momentos bons que todos temos na vida. Para muitas pessoas, isso não foi esclarecido e talvez nunca será. É por isso, o que não foi esclarecido? Que a felicidade está nos momentos. É por isso que poucos encontram o raro tesouro da felicidade, a frase, apesar de que já o tenham sem se dar conta. Acho que eu deveria falar com minha prima sobre isso. Rafaela Marques Sobreira. Então, olha só, acho que eu deveria falar com minha prima sobre isso. A história que ela começou a contar da prima lá em cima. Gente, muito bacana, né? Ela se deu muito bem nessa crônica. Então, isso é muito importante. Agora, eu vou tentar mais um teminha aqui, porque eu acredito que esse vídeo vai ficar muito longo, talvez até corte, mas se tiver de um tamanho regular, eu vou manter esse último tema. Então, este tema está relacionado com o outro livro. Com certeza tem um amor, também de Marina Colasanti. Você se lembra da história da morte do rei. O rei não queria de jeito nenhum morrer, tentou ludibriar, enganar a morte várias vezes e conseguiu. Ele conseguiu esticar o tempo de vida dele em vários anos, mas chegou um momento que a morte falou: olha, não tem mais jeito, tem que te levar. E ele foge por uma porta secreta, na última noite que ele pediu para dormir ainda no castelo. Ele foge e fica num local escuro, porque a vela que ele segurava foi apagada com um vento. Ele então pega o cavalo e sai em disparada. E assim que a lua projetou um pouco mais de luminosidade, ele pôde ver que estava em cima do cavalo da morte com os cascos de fogo, ou seja, ele não conseguiu se livrar da morte, ele morreu. Porém, ele ficou contrariado. E eu pedi para fazer uma lenda, porque lenda cabe direitinho nesse conto. O Colune já pediu lenda? Já. Pediram para ler O Homem da Máscara de Ferro na época. E o Homem da Máscara de Ferro era um cara horrendo, sem olhos, uma face toda destruída. Então seria interessante realmente aproveitar aquela figura, aquela personagem, para fazer a lenda. Aqui então eu propus isso. Tema: após a leitura do conto A Morte e o Rei, de Marina Colasanti, redige uma lenda urbana, utilizando como protagonista da sua história o rei, que, montado em seu cavalo com cascos de fogo, assumirá o papel de auxiliar a morte no trabalho de ceifar a vida dos seres humanos. Olha isso.
A lenda, ela se parece com um conto, porém pequena, menor, vai ter que caber em 25, 30 linhas, e está com um pezinho no sobrenatural. Tá? E as pessoas asseveram que aquilo acontece, não há dúvidas de que aquilo realmente acontece. Então ele está ali num contexto de castelo, tem outras casas por ali, é uma pequena vila ou cidade, então parece-me adequado à lenda urbana. Mas se pedisse só lenda também, ia ficar assim, bem interessante para fazer naquele contexto também um pouco mais rural, poderia ser. Tá? O ET de Varginha, por exemplo, é uma lenda urbana bem recente. Então, a lenda tem esse pezinho no sobrenatural. Galera, um forte abraço, até!